A partir de hoje, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também à CEJADB. E para mim é um privilégio contar com a sua participação. Nesse canal, Descomplicando a Teologia, você vai encontrar vídeos relacionados à nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, justamente a lição dos adultos, a lição dos jovens. Tudo indica que eu vou estar gravando também a lição dos adolescentes e a lição juvenil. Eu espero que possa ser útil assim para a sua vida. Hoje, por exemplo, eu estou até sem lição ainda, a lição dos jovens. A lição de adultos já tenho, mas a dos jovens não peguei ainda. Vou fazer o vídeo aqui com a lição online, a questão em PDF, mas eu espero que possa estar também lhe ajudando a ter cada vez mais conhecimento da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Estamos iniciando o trimestre novo, 2022, primeiro trimestre de 2022, e vai trazer por tema da nossa lição hoje, conhecendo o Evangelho de João. Olha, conhecendo o Evangelho de João. Você já leu o Evangelho de João? Você sabe o que significa a palavra Evangelho? Já parou para pensar? E por que João, tantos outros apóstolos que tinha, por que logo o Evangelho de João? É porque, na verdade, nesse trimestre que nós vamos estar estudando muito, focando sempre, é a questão da cristologia, é a doutrina de Cristo Jesus, fundamental para o nosso tempo, para a nossa época, para que nós possamos adquirir conhecimento cada vez mais da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Já digo de antemão, a palavra evangelho significa boas novas. Olha só, então quando nós falamos que você está pregando o evangelho, você está levando boas novas ao pecador. Agora, abriu parênteses aqui, tem muitas pessoas que em vez de levar o evangelho, as boas novas, acaba levando a palavra dura, a palavra que não é verdade, acaba pregando costume e assim por diante. Palavra de condenação. Então, todas as vezes que eu prego costumes, que eu prego hábitos, que eu prego cultura, toda vez que eu prego tais ensinamentos, eu não estou pregando o evangelho, porque o evangelho é boas novas. Para que eu possa estar pregando o evangelho, tem que estar boas novas. E que boas novas é essa, pastor? É que vai ter carro, que vai ter casamento, que vai ter riqueza? Não, a boas novas é que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta e um dia voltará para buscar a sua igreja. Essa é a melhor notícia que um ser humano pode adquirir nesse tempo. Mas, vamos lá, dando início à nossa lição. Lição conhecendo o Evangelho de João. Primeiro ponto, vai nos trazer o tema, o discípulo amado. Primeiramente, o autor da nossa lição, ele vai deixando bastante claro quem foi que escreveu esse livro, quem é autor deste livro, a questão do Evangelho de João, que foi aquele que é chamado o discípulo amado, aquele que se inclinava no peito de Jesus, aquele que estava com Jesus todos os momentos mais difíceis. Esse apóstolo sempre estava com Jesus, que levou o Evangelho, acaba levando o seu próprio nome, o Evangelho de João, que foi escrito por João. Mas abro novamente um parêntese para lhe dizer que o Evangelho de João não é o João Batista, aquele que batizou Jesus nas águas, não. Esse é o Evangelho de João, é aquele João que andava com Jesus, que era discípulo de Jesus, que era filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, que era também pescador e foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, já deu para a gente ter mais um pouquinho de conhecimento da palavra do Senhor. Eu acho que só essas informações já dá para você dar um like aí no vídeo, para me ajudar, Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e seja abençoado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Provavelmente existe um questionamento se o livro de João foi escrito no início, foi no final, mas aparentemente as datas mais previstas é que foi escrito entre o ano 80 a 95 depois de Cristo. Foi um dos últimos livros a ser escrito, foi o Evangelho de João, tá bom? Do ano 80 até o ano 95 depois de Cristo, por certo, foi quando João escreveu este livro. Mas se você for ver, o Evangelho de João, ele é bem diferente dos demais evangelhos. Existe Mateus, Marcos, Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos. Por que sinótico? Porque tem a mesma visão, apresenta Jesus com as mesmas características, trata muito até da humanidade de Cristo, apresentando Jesus sempre como homem, sempre como rei, sempre como servo, sempre como filho do homem, para que as pessoas pudessem compreender que aquele Jesus que realizava milagre, ele também tomou a forma corpórea, ele também foi homem. Amém até aí? Já o Evangelho de João, ele tem uma característica diferente, ele tem um formato diferente, um texto diferente, uma narrativa diferente. Já o Evangelho de João,
ele veio para estar combatendo muitas seitas, muitas heresias que já estava tendo dentro do povo de Deus, dentro da igreja. As pessoas não queriam aceitar a deidade, a divindade, não queriam aceitar que Jesus Cristo, o Messias, ele é filho de Deus, então logo ele é o próprio Deus, ele é Deus. Então existia uma grande descrença, as pessoas não acreditavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ficava aquele questionamento, como é que o Filho de Deus veio até a terra morrer por nós? Então, por causa disso, João vai tratar a seguir da cristologia para mostrar que Cristo Jesus, ele foi homem sim, mas no entanto ele também é Deus. Ele também é eterno, ele também é onisciente, também é onipotente, ele também é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, por isso que o Evangelho de João ele é apresentado, ele foi escrito com uma temática totalmente diferente. É apresentar a divindade de Cristo Jesus. É deixar bastante claro para quem quiser ouvir e quem também não quiser ouvir, que Jesus Cristo, que é o Messias, ele é Deus. E isso trouxe muita confusão no início da era cristã, porque as pessoas desacreditavam nisso. Os judeus, como é que um judeu vai acreditar que não existe somente Deus, Deus Pai, que também já existe o Deus Filho? E aí agora, como é que os judeus iam conceber, entender e acreditar e seguir o ensinamento desse? Por isso que João é tomado pelo Espírito Santo de Deus para escrever este livro, para deixar bastante claro que Jesus, ele é Deus. Muitas heresias das primeiras delas sobre a divindade de Jesus, então João combateu muito isso. O Evangelho tem sempre o foco evangelístico, para trazer a salvação, mas também o grande propósito do Evangelho de João é firmar todos os crentes, todos aqueles que já tinham aceitado Jesus, para que eles pudessem permanecer firmes e constantes. O Evangelho de João, até porque é evangelista, né? Ele tem intenção de salvação, mas também de preservar aqueles que já tinham aceitado Jesus. Que aqueles que aceitavam Jesus, que aceitaram Jesus, não precisam andar mais na prática do judaísmo. Não precisa mais seguir as questões dos costumes da lei. Por isso que vai deixando bastante claro, sempre João vai tratar a questão da lei, a questão dos costumes judaicos, a questão das festas, para mostrar que tudo isso aí serviu como tipo, como a tipologia de Jesus. Que todo sacrifício, que todo cordeiro de Deus, que o tabernáculo, que o templo, tudo isso firma-se em Cristo Jesus. Era somente uma figura, era somente para mostrar o que seria no futuro, que no caso era Cristo Jesus. Então o Evangelho de João se preocupa muito em conservar aqueles que já tinham aceitado a Jesus, para que eles pudessem continuar firmes e constantes na obra do Senhor. Vamos lá mais, no segundo ponto, a cristologia e a trindade. Olha só, quando nós falamos de trindade para o judeu vai rejeitar imediatamente. Porque para o judeu só existe Deus Pai, não existe Deus Filho, muito menos Deus Espírito Santo. Então, para a questão da cristologia, a necessidade de ser pregada, a divindade de Cristo, mostrar que Cristo Jesus, quando ele veio na terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. Deixa bastante claro, Jesus não foi 50% homem e 100% Deus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Isso para o nosso entendimento é bastante confuso. Como é que nós vamos entender isso? Eu sempre digo, quando chegarmos ao céu, nós podemos perguntar a Jesus Cristo. Ele vai nos explicar direitinho como aconteceu isso e assim por diante. Mas de uma certa forma, João, ele vem trazer o seu evangelho, a sua palavra, para deixar bastante claro que Cristo Jesus, ele é Deus. Ele tem os atributos de Deus, ele tem a característica de Deus e ele é desde o princípio. Não é à toa que o livro de João inicia da mesma forma que o livro de Gênesis. Já deu para analisar? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis. João, no princípio era o verbo. Olha a semelhança do livro de João para mostrar que no princípio Deus criou os céus e a terra, mas no princípio Jesus lá já estava. E isso ele demonstra que Jesus Cristo ele é onisciente, né? Ele é onipresente, ele está em todos os momentos, além de ser eterno. E quando nós falamos em eternidade, só que tem esse atributo de ser eterno é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós seres humanos, nós não somos eternos, porque nós tivemos um princípio. Essa palavra eternidade nos remete a algo que não teve princípio e também não terá fim. Já nós seres humanos, nós não somos eternos, porque nós tivemos um princípio, nós somos criados, mas nós somos eternizados por Deus. Quando nós, através da nossa alma em Cristo Jesus, nós rendemos a Cristo, nós somos eternizados para a salvação. Então, eternamente nós seremos salvos por causa de Cristo Jesus. Mas nós não somos eternos, porque nós tivemos um princípio.
Tá bom? Então, se teve princípio, não é eterno. Então, quando João, ele trata aqui, Gênesis, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, está deixando bastante claro que Jesus, este verbo, já estava com Deus. Aleluia. É por isso que já na criação, Deus diz da seguinte forma: façamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso aí já mostra uma trindade, já mostra que não era somente Deus Pai. O próprio nome Elohim, que é traduzido como Deus, ele já está no plural. Na verdade é um singular plural. Então a própria Bíblia Sagrada vai deixar bastante claro que Deus, que Jesus já estava na eternidade, desde o princípio, já estava com Deus, e que Jesus já era o próprio Deus. Então João vem trazer isso para combater várias heresias existentes naquela época. Os gnosticismo, quem negava a deidade de Cristo, quem duvidava da humanidade de Cristo. Jesus, irmão, se Jesus não fosse homem, não serviria de morrer para o nosso lugar. Porque para morrer em nosso lugar deveria ser homem. Não poderia ser Deus morrendo na cruz do Calvário. Tinha que ser o próprio homem. Por isso que Jesus tomou forma corpórea de homem, veio até a terra e morreu. Por isso Jesus precisava ter um corpo humano, viver igualmente homem e assim morrer. Então essas heresias existentes já no primeiro século precisavam ser combatidas. E o Espírito Santo toma o apóstolo João para fazer esses esclarecimentos. Meu Deus, é muita coisa, né? Eu espero que você tenha gostado, que esteja aprendendo. Se estiver gostando, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, viu? Talvez você estava ouvindo um pouquinho aqui da chuva, que aqui no Extremo Sul está chovendo bastante, tá bom? Mas vamos continuar gravando nosso vídeo, que já está chegando a hora da nossa aula. Então nós vamos ver, João, Cristologia, a Trindade. João apresenta Cristo como ser divino, um ser eterno. Olha só como João vai apresentar Jesus. Um ser divino, um ser eterno, um ser onipotente, um ser onipresente, um ser onisciente. E coloca Jesus já desde o princípio, na eternidade, Jesus lá já estava. Cristo, e deixa bastante claro que Cristo Jesus, houve várias manifestações de Jesus no Antigo Testamento. Para que a grande êxtase do Antigo Testamento é preparar o caminho para que o Messias pudesse vir. Olha só. Então tudo aquilo que está focado no Velho Testamento, o tabernáculo, o templo, o lugar santíssimo, a arca do concerto, tudo isso aí leva a pessoa de Jesus, o próprio anjo do Senhor. Normalmente, quando a Bíblia no Velho Testamento trata no artigo definido o anjo do Senhor, está se referindo também a Cristo. Então isso aí gera manifestação de Jesus. Agora Jesus não se apresentou, porque Jesus estava sendo guardado para o momento de trazer a salvação através da sua morte e ressurreição. Então, mas no Velho Testamento nós conseguimos ver a prefiguração, nós conseguimos ver o tipo de Jesus que fora somente revelado no Novo Testamento. Mas Jesus também houve suas manifestações no Velho. Ele não foi revelado ainda porque tudo Deus tem o seu tempo. E tudo Deus tem sua hora. E Ele sabe aguardar todos os momentos para assim se manifestar. Amém até aí? No terceiro item. Cristologia, sinais, sermões. Jesus, ele é apresentado como humano, como divino. Os milagres de Jesus, homem. Por exemplo, os livros sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas, destacam sempre os milagres de Jesus, para mostrar que aquele homem, ele tinha poderes divinos, mostrando até que Jesus era um homem natural, já cresceu. Você vê que conta do nascimento de Jesus, a genealogia de Jesus, os sinóticos. Já o livro de João não fala sobre genealogia, porque Jesus é apresentado como Deus. E para ele ser Deus, ele não tem que ter sua origem. E já o sinótico apresenta a genealogia de Jesus. Já o livro de João não. Por que o João não apresenta? Porque o livro de João tem a intenção de mostrar a cristologia, Cristo como Deus. Aquele homem que nasceu de Maria somente, ele é Deus. Por isso que ele tem a sua divindade garantida. E tanto que no livro de João também, nós destacamos cerca de 7 milagres. 7 milagres são destacados lá no livro do apóstolo João. Mas sempre ele sendo convidado para algo. Então mostra Jesus homem, sendo convidado para o casamento, e depois Jesus Deus fazendo um grande milagre. Isso é o que? É uma prova que Cristo Jesus, ele foi 100% homem, mas também 100% Deus. Como homem ele teve várias limitações, mas como Deus, Deus não tem limitações alguma. Até aí você já dá para dando glória a Deus, né? Vários sermões de cristologia, para você ver, né? A grande preocupação do apóstolo João é diferente dos outros apóstolos, os evangelhos sinóticos.
porque mostra muito a questão de ensinamento focado em homem, Jesus homem, o Filho do Homem virá, o reino de Deus. Já o livro de João vai apresentar muito alguns ensinamentos fortes e até ensinamentos grandes. Por quê? Não vai adiantar somente ter milagres. Não vai adiantar você crer em Jesus, você seguir a Jesus por causa dos milagres que Jesus produz. Não vai adiantar. Então o livro de João vai trazer grandes ensinamentos cristológicos. Por que isso? Porque as pessoas seguiam a Jesus por causa do milagre, por causa da multiplicação do pão, por acalmar as tempestades. Então Jesus, muitas pessoas seguiam porque podiam receber algo de Jesus. Mas João vai deixar bastante claro que não adianta somente seguir a Jesus por causa dos milagres. É necessário seguir a Jesus e obter esse conhecimento da verdade da palavra de Deus. Porque é necessário aceitar e crer em Jesus Cristo de Nazaré. Porque aqueles que crerem vão adquirir a salvação, mas quem não crê já está condenado. Então, se você for ver, João apresenta Jesus, não somente aquele como faz muitos milagres, mas aquele que trouxe para transformar vidas, para regenerar o ser humano, para aproximar o homem de Deus, para ligar o homem que está distanciado de Deus, mas ligar novamente com Deus. Até aí, está dando glória a Deus. Eu creio que você está dando glória a Deus aí, viu? Vejamos, tanto que o livro de João, algumas palavras que mais se destacam no livro de João é permanecer firme, permanecer, luz, trevas, a verdade, testemunhar. O evangelho de João, vou trazer muitas dessas palavras muito fortes, as trevas, a luz, verdade, testemunhar. Por que isso? Porque são coisas que nós precisamos para a nossa vida. Não adianta seguir a Jesus por causa do milagre. Tem que aceitar Jesus porque crê nele. Porque todos aqueles que não creram terão a perdição. A salvação está em você crer ou não crer em Cristo. Se você crê em Cristo, terá salvação. Mas quem não crê já está condenado porque não creu no Filho de Deus. Deu para entender o mistério? Então João deixa bastante claro que é necessário você crer que Jesus Cristo ele é Deus, ele é Filho de Deus, ele também é Deus. O livro de João, para você ver, ele não apresenta muito a questão de demônios, manifestação de demônios, a questão da própria libertação. O evangelho também de João, ele vai mudar algumas características do judaísmo. Por exemplo, no judaísmo comemorava-se a Páscoa. João traz uma nova vertente e diz agora que é comemorada agora é a ceia do Senhor. Olha, os judeus comemoram a Páscoa, mas a ceia que Jesus fez com seus discípulos, João já não chama mais de Páscoa. Os livros sinóticos chamam da Páscoa, mas João já chama agora a ceia do Senhor. E muda também os seus utensílios. Não é mais ervas amargas e assim por diante. Agora é vinho e pão. João também ele muda o sábado, que o pessoal dos judeus comemorava, festejava sempre, guardava do Senhor o sábado. Já que como Cristo ressuscitou e dá destaque muito isso, a ressurreição de Jesus no domingo, a igreja agora passaria a adotar o domingo para ser o dia do Senhor. Então, se você for ver, esse livro de João traz muitas curiosidades. Eu tinha até mais coisa para estar pontuando aqui, mas é muita coisa. Como eu estou sem a revista escrita, eu gosto de escrever minha revista toda. Mas como eu estou sem revista, eu vou até parando por aqui. Mas se ficou alguma dúvida do seu entendimento e você não compreendeu, pode deixar aqui o recado, deixe os comentários que eu vou estar respondendo a todos, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e que Deus lhe abençoe. 2022, um ano da promessa de Deus na sua vida. Quem crê, diga amém e dá glória a Deus.